Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. De policial pegou muito caso de suicídio? Sim. Isso aumentou ou diminuiu? Não, inclusive eu sou docente da matéria de abordagem humanizada à pessoa com um propósito suicida. Essa é uma matéria que inclusive ela começou esse ano na instituição. Nós trabalhamos muito, inclusive essa técnica ela veio do Corpo de Bombeiros, do ilustríssimo Major Diógenes, que foi um dos caras que fundou a matéria. E isso daí está sendo assim, fundamental. Isso tá sendo fundamental na nossa instituição, porque o policial ele recebe algumas técnicas nesse curso, o curso de 3 dias, né, que a gente fala. Ele recebe algumas técnicas que ele ajuda tanto na resolução das ocorrências com suicídio, como ele também ele acaba se blindando nisso daí. Olha que negócio interessante. Porque, sabe, Arthur, você entender como funciona a tua mente, você começar a entender esse processo do que está acontecendo. Está acontecendo isso comigo, mas eu posso equilibrar daquela forma. É muito interessante. Então, essa parte desse curso que a gente está aplicando lá, que é um estágio, na verdade, isso aí está sendo fundamental. Você mexer com o depressivo, você mexer com o psicótico, você mexer com pessoas altamente agressivas. Então são essas 3 classificações, né? Qual é a abordagem? Os tentantes que a gente fala. A abordagem de cada um desses. Então, por exemplo, se você for abordar um indivíduo que ele está depressivo, na maioria dos casos, como que ele vai estar? Ele vai estar muito quieto. Na maioria dos casos. Ele vai estar quieto. Você, na aproximação, você percebe que geralmente ele não quer falar nada. Ele vai só falar com você quando você se aproximar muito. Aí ele vai falar para. É um exemplo, ele vai falar para. O agressivo é aquele indivíduo que ele já vai chegar. Quem te chamou aqui e começa a xingar e coisa e tal, e começa a tacar coisas. Como é que ele lida com o depressivo antes? Qual é a estratégia? Com o depressivo, a estratégia qual que é? É você tentar fazer um canal de comunicação nele, no sentido de que ele traga para você fatores emocionais positivos, né? Fugir daquela questão do fator principal. Entendi. Né? Qual que é o fator principal? De repente o fator principal que ele esteja numa precipitação ou em cima de algum viaduto, no sentido de que ele não fale, por exemplo, se ele teve um problema de relacionamento, você tem que tentar desviar aquela questão do relacionamento, aquela questão da separação e buscar fatores de proteção. Qual que é o seu fator de proteção, por exemplo, né? Um fator de proteção de um indivíduo. De repente o fator de proteção dele seja um parente, um irmão ou talvez um amigo. Esse fator de proteção, não que você vá trazer o amigo dele lá, mas você faça um trabalho mental no sentido de que ele fale mais sobre o amigo dele e você tentar fazer essa dissuasão no sentido de você convencer esse indivíduo, falar, se você fizer isso daí, olha o que vai acontecer e tal, e você tentar trazer esse fator de proteção no sentido de que ele realmente desista de cometer o suicídio. Então, a polícia, ela agia bem antes nessas ocorrências. De que forma? No sentido de distrair a pessoa e fazer uma abordagem que é tipo abordagem tática. Sair correndo atrás do indivíduo e pegá-lo, né? Hoje não tem mais isso. As técnicas são literalmente de diálogo. Interessante, fazer o cara parar de pensar no negativo. Né? Exato, e os indicadores, os números são fantásticos de resoluções, em São Paulo principalmente. E tanto que esse curso ele vai ser passado para outras polícias. Inclusive teve até a ONU entrou em contato, né, com o Corpo de Bombeiros, que foi estabelecido pelo Corpo de Bombeiros, e esse curso ele vai ser transmitido para outras instituições, outras polícias, e é fundamental esse trabalho, cara. Esse é um trabalho fundamental. Ocorrências de suicídio, o cara que está em cima da ponte, presta a se matar, eles aumentaram ou diminuíram desde que tu entrou na polícia? Essas ocorrências, elas sempre tiveram. Equilibrada. Elas sempre tiveram, né? E elas aumentaram aonde? Elas aumentaram na pandemia.
É isso que eu queria chegar nesse ponto, se a pandemia A influenciou. pandemia, ela potencializou. A pandemia, ela que nem a gente estava falando, né? Essa questão pandêmica, ela é uma questão que ela deixou muitas pessoas desestabilizadas emocionalmente. Então, o índice de suicídio foi grande. Uhum. Né? Começou a ter mais chamado. Inúmeras ocorrências de suicídio. Né? E o interessante, um ponto interessante dessa questão do suicídio, que cada região tem o seu sítio. Que a gente fala de glorificação de sítio. É uma palavra técnica. O que é a glorificação de sítio? É um ponto na sua região, na região, onde, por exemplo, onde você mora, que mais acontece as ocorrências de tentativas de suicídio. Uhum. Né? Que a gente fala o tentante, né? A pessoa que está tentando se suicidar é o tentante. Sim, tem um lugar específico. Um lugar específico, por exemplo, um viaduto. Uhum. Ó, um viaduto daquela avenida tal é onde mais acontece. Sim. Chega a datas comemorativas, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia da Mãe, final de ano. Você já fica de olho lá. E aí as pessoas que já estão com um problema mental, que já estão com esse problema emocional, a tendência é que aconteça. Uhum. Né? Que a gente fala muito do efeito copycat, né? Que é o efeito de repetição do gatilho mental. Né? E desperta aquele gatilho nas pessoas que já estão com essa ideação. Né? Ideação, nome técnico, ideação. Sim. Ao cometimento de suicídio. A gente percebeu esse aumento, né? Na pandemia. Mas são... se você imaginar, os países que mais têm suicídios, a Índia é o país que tem muito suicídio. Ah, é? Eu achei que eram os nórdicos lá. Não, a Índia ela ganha disparado. A Índia, a China... inclusive, muito problema com suicídio de mulheres na Índia, por causa de violência doméstica. Caralho. Então, a Índia, ela tá no topo. Uhum. Ela tá no ranking, né? O que eu sabia é que acho que a Finlândia ou a Islândia, esses países também tinha muito índice de suicídio. Tem, né? Mas não é comparado. É? Não tem como comparar. Eu lembro que a explicação... Como Índia, China... E a explicação que davam é que o país era tão desenvolvido que a pessoa não tinha ambição nenhuma de fazer nada, porque já tinha tudo na mão, e é por isso que acontecia. Suécia também tem bastante e tal. São fatores diferentes em cada lugar, né? São nações que... A gente vê esse problema, é um problema mundial. O suicídio é um problema mundial. E a depressão em si, hoje, ela é um problema mundial. A gente percebe isso daí. Né? E essa é uma questão que os especialistas, né? Acho que é uma questão muito difícil de você combater. Porque é muito interno, né? É muito interno, é muito interno. Você vê uma pessoa que ela... Você vê aí, às vezes, artistas, pô. O cara é extremamente famoso e coisa e tal, rico, coisa e tal, de repente do nada... Né? É muito louco. Mas essa é uma questão extremamente... E eu sempre falo também, né? Essas ocorrências com suicídio são ocorrências que, no meu ver, são ocorrências que não deveriam ser televisionadas. São ocorrências que elas não deveriam ir pra mídia. Mas não é, né? Aqui no Brasil não é. Casos de suicídio não são noticiados, né? Ah, é sim. A gente vê quantas... Você vê aí nos canais aí, inúmeros... reportagens com eu lembro que até algum tempo atrás não podia, né? Era uma regra ética do jornalismo. A gente vê muitas ocorrências. E principalmente não só televisionadas, jogadas na mídia, faladas sobre essas ocorrências, mas até as pessoas disparam, né, essas ocorrências nas mídias sociais. E isso é um problema seríssimo. Mas por um lado também divulgar conscientiza também. Né? Porque se você tem uma ideia, partindo um pouquinho da ocorrência para ocorrências de atiradores ativos, né, que é o indivíduo que ele é empenhado em causar ataques em massas, né, que a gente fala, homicídios em série, que nem nos Estados Unidos. School shootings, esse negócio. É active shooter, né? Eles falam active shooter. O que acontece? Esses indivíduos, qual que é o objetivo dele? Que aquela ação dele se propague. Né? Geralmente ele gosta de filmar. A gente observa, né, algumas filmagens, ou até uma gravação, que nem recentemente, lá em Nova York, um indivíduo que atacou lá um supermercado. Eles fizeram uma gravação numa plataforma de game. Na Twitch, né? Foi na Twitch. Acho que não sei se foi no Twitter. No Twitch, né? Foi na Twitch. O cara fez uma live lá. Então, fez uma live no Twitch e disparou isso daí. Isso daí provoca um efeito muito assim, perigoso demais isso daí. Isso pode provocar um efeito cascata.
Ou seja, um efeito dominó, que a gente fala que é o efeito copycat, o efeito de repetição. Aí um cara que tava afim de fazer, vê o vídeo e vai lá e faz. O cara vai se inspirar. Porque ele vê que repercutiu, é isso? Ó, pra você ter uma ideia, esse fenômeno, a gente fala isso daí é um fenômeno, né? Isso aí começou aonde? Isso começou em 1999 nos ataques lá, vídeos lá na escola de Columbine. Quando teve o incidente de Columbine, os 2 alunos na época, eles adentraram lá ao colégio, eles mataram 12 pessoas, 12 alunos e um professor. E o que eles fizeram? Quando eles perceberam a presença da força policial, eles se suicidaram. Olha que negócio. E a partir dali, de Columbine, inúmeros outros casos começaram a acontecer no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Inúmeros múltiplos casos começaram a acontecer. E isso é um fenômeno de repetição. E até hoje se fala muito questão de armas e não sei o que. A gente percebe que esse fenômeno ele não para mundo afora. Que nem aconteceu recentemente, essa onda ela vem, né, de atiradores, essa onda de atiradores, e a gente não sabe quando que vai parar isso daí. Existem inúmeras teorias, mas o que a gente percebe é o que? Literalmente a inspiração. Os indivíduos eles querem se inspirar em outros ataques que aconteceram. Em outros múltiplos ataques que aconteceram. Eles querem deixar a marca deles. E o interessante a gente percebe também nos Estados Unidos, o departamento lá de segurança interna, que é a FEMA, né, a Homeland Security, fala muito de não divulgar o nome desses atiradores. Ou seja, tem que falar o nome de quem? O nome das pessoas que combatem isso daí. Os verdadeiros heróis, né? Que falam. Hoje nos Estados Unidos tem protocolos lá que eles fazem treinamentos periódicos, que é o protocolo RUN, que ele fala: corra, se esconda ou lute. Né? Se tiver um atirador dentro de um local, ou se lá a gente percebe, escola, shopping center, na rua, ou você corre, ou você se esconda, ou então você luta com o atirador. Sim, se estiver armado, se você atira contra o cara. Justamente. E você vê a preocupação e a dificuldade que é isso daí. Trazido pro Brasil, pra você ver que no início de 99, teve um incidente de Columbine. A gente fala de incidente só para o pessoal, às vezes o pessoal incidente, fala sobre incidente e crise, né? O incidente ele é um fenômeno natural ou humano no qual ele demanda uma capacidade de resposta do Estado, no sentido de que envolva inúmeras outras agências, não só de responsabilidade da polícia em si, o envolvimento de várias agências. Então o incidente ele envolve várias agências no sentido de dar uma resposta adequada àquele fato ou àquele incidente que está acontecendo. Então só para o pessoal mais ou menos entender o que é essa questão do incidente, né? Então só para trazer a questão de Columbine aqui para o Brasil, quando aconteceu no início de 99 o incidente de Columbine, no final do ano de 99 nós tivemos aí um massacre, um ataque a tiros lá dentro do cinema do Shopping Morumbi aqui na zona sul de São Paulo, né? Então um indivíduo ele era terceiro ano de medicina, ele adentrou lá uma sala de cinema e disparou indiscriminadamente, né? Então a gente já percebe essa correlação já com esse fato de Columbine. E não só isso, no Rio de Janeiro teve uma ocorrência, um massacre de Realengo, lá na escola, lá Tasso da Silveira, que um aluno ele se inspirou no massacre de Columbine para realizar aquele ataque que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Né? Ele adentrou o colégio na época, ele realizou disparos indiscriminadamente, matando acho que mais de 10 pessoas. Tinham policiais, que aí a gente fala da questão do primeiro respondedor. A importância do policial é muito grande. A importância do policial, da pessoa de bem que esteja ali pronta para dar uma resposta à altura. Então eles foram fundamentais para que outras vítimas não sofressem, né? Eles adentraram a esse colégio, eles se depararam com um atirador, conseguiram realizar um disparo na perna desse atirador, só que ele acabou se suicidando. Então, só para você entender, 90%
dos atiradores, eles são potencialmente suicidas. Sim. Eu Eles acho que é estão por uma tudo missão ou nada. kamikaze o cara vai fazer, né? Exatamente. Ele sabe. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.